Olá, está começando o Religare Conhecimento e Religião. Igrejas desenvolvem estratégias de ocupação do espaço. A geografia cultural analisa as relações envolvidas na distribuição espacial com base no contexto socioeconômico e da infraestrutura urbana. Aqui no estúdio da TV Horizonte, eu converso com o geógrafo Ricardo Henrique Palhares sobre as estratégias de ocupação do espaço das igrejas católica, Deus é Amor e Universal do Reino de Deus em Belo Horizonte. Como vai, Ricardo? Seja bem-vindo aqui de novo ao Religare. Com certeza, Flávio. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite. Este e outros programas estão disponíveis no nosso canal no YouTube. Para revê-los, basta procurar por Religare, Conhecimento e Religião. Ricardo, a gente vai falar hoje de geografia, geografia cultural, geografia da religião. O que é esse campo de estudo, especialmente geografia da religião? Bom, Flávio, a geografia da religião ela é uma subdisciplina da geografia cultural, né? Então, ela surgiu aí após a pós-moderna, a geografia da modernidade, e ela, ao contrário do que muitos pensam, ela surgiu juntamente com a geografia do século XIX, né? E ela é uma geografia que atende o fenômeno religioso e, ao mesmo tempo, a gente consegue espacializar esse fenômeno religioso no espaço. Sim, você fez seus estudos aqui no programa de Geografia, Tratamento da Informação Espacial, o programa da PUC Minas, e você se dedicou a 3 igrejas, né? Exato. Igreja Católica, Igreja Isso. Deus é Amor e Igreja Universal do Reino de Deus. Por que a escolha, né, destas 3 igrejas? Bom, a escolha das 3, basicamente, foi devido ao fato de serem, no caso das evangélicas, né, a Deus é Amor e Universal, são 2 igrejas de grande valor simbólico brasileiro, né? O grande número de fiéis que essas 2 comportam, juntamente com lideranças influentes, né? E um grande dinamismo administrativo financeiro, além das 2 também serem grandes arrebatadoras da população mais pobre da cidade, né? Da sociedade como um todo. Poderia ter me perguntado por que não ter trabalhado, talvez, Brasil para Cristo, ou Assembleia de Deus, ou Congregação Cristã do Brasil. A Assembleia de Deus é a maior igreja pentecostal. Exatamente, o maior número de fiéis no Brasil como um todo. Sim. Basicamente porque, como eu disse, a Deus é Amor e Universal congrega um grande simbolismo religioso e, ao mesmo tempo, ao se trabalhar os dados, nós tivemos grandes dificuldades na fonte desses dados. Então, a consulta de sites oficiais das 2 igrejas, as 2, por coincidência, que continha o número de informações a respeito dos templos religiosos em Belo Horizonte. Né? Entendi. Então, isso favoreceu a análise desses dados. Sim, e o seu trabalho foi sobre estratégia de ocupação do espaço. O que é isso? O que é fazer pesquisa sobre isso? Basicamente, é você entender um pouco, associar a religião com a geografia. São 2 saberes, né, distintos, mas que, ao mesmo tempo, eles têm uma forte relação entre si. Né? Enquanto a religião vai se preocupar, talvez, com alguns comportamentos humanos, né, no espaço ou na natureza, a geografia, o conhecimento geográfico, proporciona capacidades estratégicas para a análise desse fenômeno. Então, sim, nós juntamos a geografia para quantificar uma informação que é subjetiva para nós. Né? Falando desse tema, assim, em linhas gerais, quais são as estratégias? Elas são diferenciadas mesmo? A Igreja Católica se difere da Igreja Deus é Amor, que por sua vez se difere da Igreja Universal do Reino de Deus no que diz respeito à estratégia de ocupação do espaço? Olha, Flávio, nós achamos alguns dados interessantes. A princípio, o nosso arcabouço teórico já falava muito a respeito da caracterização em si das igrejas. Mas faltava algo como mostrar isso cartograficamente, como elas se distribuem. Então, nós conseguimos perceber estratégias espaciais locacionais bastante interessantes nessas 3 igrejas analisadas, no contexto de Belo Horizonte, que foi a área de estudo nossa. E em linhas gerais, o que você poderia dizer para nós? O que acontece nesse campo? Olha, a Igreja Deus é Amor, como muito já relatado, realmente ela tem uma tendência a se concentrar em áreas mais periféricas da cidade, né? Próxima rodoviária, pontos de ônibus, em frente a cinemas, ou galpões, enfim, que é as estratégias utilizadas no recrutamento de seus fiéis. Já a Universal do Reino de Deus, ela tem estratégias intermediárias,
além dela pensar na questão do recrutamento da camada mais pobre, ela também está em níveis de renda superiores também na cidade. Em Belo Horizonte, em Belo Horizonte, então, ocupa uma área central, nobre. Com certeza, né? que nós temos até a catedral na Regional Centro-Sul de Belo Horizonte, que é a Catedral, né, da Fé. E já a católica, ela possui um dinamismo um pouco mais, poderíamos colocar um pouco pulverizado na cidade, concentrando tanto em áreas nobres quanto áreas carentes, mas alguns pontos voltados mais para as mais nobres da cidade, né? E aí uma pergunta interessante você poderia até me fazer. Por que comparar, então, as paróquias, os templos católicos com os evangélicos, se eles são totalmente diferentes, né? Acho que em algum momento nós até tivemos a oportunidade de falar sobre isso. Exatamente. Foi uma dificuldade, mas que a gente tentou sanar da melhor forma para poder fazer essa comparação, né? Sim. E por que, então? Porque quando a gente fala em paróquias, por exemplo, né, envolve, inclusive, muitas capelas. Exatamente, né? É uma comunidade de fiéis, né? Sim. Onde você tem uma sede administrativa, né? Que é uma edificação religiosa e, ao mesmo tempo, ela administra outros templos, né? A questão dos dados, de novo, né, para poder comparar as duas igrejas evangélicas, que nós conseguimos os endereços de todas elas em Belo Horizonte, a fonte que nós tivemos vindo da Arquidiocese, por exemplo, eram somente de paróquias. Então, totalizamos 150 paróquias. Para que não houvesse nenhum problema, mas isso aqui não representa talvez a realidade no contexto religioso, nós tivemos que conferir uma por uma dessas 150 e identificar a sede administrativa que correspondesse exatamente ao templo que rege a paróquia como um todo. Então, foi mapeada as sedes administrativas. Quando nós falamos nessas igrejas, eu acho que os nossos telespectadores conseguem visualizar bem, né? Igrejas católicas, templos da Igreja Católica, templos da Igreja Deus e Amor, templos da Igreja Universal. Nós sabemos que o modo de organização, de apresentação desses templos é bastante diverso. A sua pesquisa chegou a levar em consideração, além da estratégia locacional, também esse modo como os templos são organizados dessas três igrejas? Você fala a organização no sentido de como esses templos, como eles são, a sua estrutura? Nós não tivemos uma preocupação inicial com a questão da estrutura em si, até mesmo porque o período de 4 anos por uma pesquisa, isso demandaria um pouco mais de tempo. Sim. Mas que também é um ponto importante a ser analisado, que a gente futuramente está até pensando em analisar a questão mesmo da arquitetura, né? a questão da caracterização interna dessas igrejas, também são fatores importantes que ditam e regem um arrebatamento maior também de fiéis por causa disso. Agora, é muito curioso, né? Eu já tive a oportunidade de fazer algum trabalho de, enfim, identificação, da localização de templos, mas um trabalho muito mais simples, ajudando uma aluna de iniciação científica, Bruna Leite, eu acho que é ótimo. Conhecida sua, Sim. Também geógrafa, Sim. né? Graduada em Geografia aqui pela PUC Minas, e chamava muita atenção naquela ocasião, acho que nós até conversamos na ocasião sobre isso, essa proximidade de um templo que é, às vezes, um ex-bar, né? Antes era um bar, antes era uma lojinha, e ali é um templo que a pessoa mal está na calçada, ela já está num templo religioso. Exato. Ao passo que a Igreja Católica parece que demarca mais, né? Pelo menos os templos espaço, principais, as sedes, né, administrativas das paróquias, como ali o templo fica destacado. Desses casos, por exemplo, a Universal parece que tem também um modo misto, né? Ela tem os seus templos de destaque, mas tem também esses templos grandiosos, né? Na periferia. E, ao mesmo tempo, pequenas lojinhas. Isso você acha que impacta na atração de fiéis? Eu creio que é uma estratégia de arrebatamento de fiéis, né? Ao mesmo tempo, igual você disse, você tem grandes templos, né? Então, nós temos na Olegário Maciel o principal templo da Universal, por exemplo, que é a Catedral. O maior templo de Minas Gerais, aliás, né? Da Universal. E, ao mesmo tempo, você tem pequenas lojas, né? Portas de cinema desativados, né? Próximos a mercearias, bares. Eu creio que é uma estratégia, por visto que essas igrejas são muito mais dinâmicas, elas são mais fluidas no território. Então,
e mutáveis ao longo do tempo. Então, elas vão modificando de acordo com as suas necessidades. Então, eu creio que cada vez que apareça uma portinha de igreja, é um ponto extremamente analisado, porque ela sabe que ali ela pode recrutar mais seguidores. Aquela expressão conhecida no passado, isso é uma obra de igreja, aquelas igrejas que eu toda a vida para construir. Exato. Hoje parece que já não funciona mais em certos grupos religiosos, né? Você tem uma loja aberta para alugar, ali se transforma num ponto. Exatamente. E um dado interessante, Flávio, de 2015 para 2017, foram quase 6.500 igrejas evangélicas surgidas, né? Visto que, não, diferentemente da católica, que tem todo uma estrutura, tem todo um aparato para se abrir uma nova igreja e, ao mesmo tempo, ela não pode ser independente, ela segue toda uma regra, né, uma estrutura eclesiástica definida, ao contrário das evangélicas, que isso não é o problema nenhum. Né? Um pastor é totalmente livre, independente, né? Ele forma em poucos anos e já toca o seu ministério. Né? A gente vai continuar falando sobre isso. Hoje no Religare eu recebo o Ricardo Henrique Palhares. Ele desenvolveu uma pesquisa em seu doutorado no programa de Geografia, Tratamento da Informação Espacial pela PUC Minas. Nós estamos conversando sobre territórios religiosos. Vamos para um breve intervalo, voltamos já.